Bom, o meu nome é Fátima Plain, eu sou psicóloga, eu deveria ficar aqui, mas não dá por causa dessas luzes. Então eu vou ficar aqui, que daí eu enxergo vocês. Esse projeto tem isso, né, de legal. Ele faz um monte de gente ficar junto o dia inteiro contando histórias. É uma coisa que a gente faz muito pouco hoje, né? Eu sou psicóloga, trabalho na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. E quando eu era pequenininha, eu não sonhava em ser da saúde, eu sonhava em ser professora. E eu comecei assim a minha vida. Eu acho que tem alguém também, a colega ali, que era professora, né? Eu fui professora, eu comecei a minha vida sendo professora, alfabetizando crianças com Paulo Freire, com Emília Ferreira, com construtivismo. E aí, só quando eu fui para a faculdade, que eu acabei vindo para a saúde. Eu fui escrever lá letras ou filosofia, que era o que eu ia fazer, e eu escrevi psicologia. Entrei por um ato falho mesmo, né? E me encontrei com uma parte do meu desejo que eu desconhecia. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, desde o começo, na psicologia, a psicologia é um campo bem amplo, que tem vários territórios de intervenção, eu sempre me filiei ao da saúde. Porque, e aí já comecei lá com a defesa do SUS, com a luta antimanicomial, sempre fui linha de frente na defesa da saúde pública e do campo da saúde como um todo. Embora não entendesse ainda muita coisa, o que eu entendia melhor naquela época era mesmo a questão da luta antimanicomial, que é escancarada, era escancarado aquilo, então, né? Eu tinha feito estágio em hospital psiquiátrico, aquilo é uma coisa que já puxa, já te convoca, tu tem que tomar uma posição. E aí eu acho que a saúde tem sido o meu lugar por causa disso, porque é para esse território da saúde que convergem todas as instâncias que me estruturam como gente. A instância do cuidado, na medida em que meus pais foram bons cuidadores, meus avós, a instância de luta, porque é uma instância em que a gente que nasceu na periferia, que enfrentou muitas adversidades, eu enfrentei muitas enchentes, por exemplo. A gente se acostuma a lutar desde cedo. A instância histórica de quem ama a sua ancestralidade, ama a mitologia, enfim. A instância poética de quem ama as letras. Então, por todas essas instâncias, a saúde é um território completo para isso. E aí eu fui habitando vários cenários. Eu trabalhei em hospital geral, maternidade, muitos anos, trabalhei em hospital psiquiátrico, eu trabalhei em unidade de saúde mental, nem era CAPS ainda. Trabalho há muitos anos com formação de trabalhadores de saúde pública. E trabalhei em clínicas, enfim, trabalhei em muitos lugares. E de tudo isso, né, o que aprendi, porque tem a saúde é um território pulsante, é um campo pulsante, é um campo onde a gente, pelas situações dramáticas das pessoas, pela superação, não é um campo morno, não tem como ser morno. A gente não sai da saúde impune, não entra para a saúde, não fica imune, é um campo que mexe com a gente. Às vezes, por isso que em situações tão precárias de trabalho, os trabalhadores da saúde vão ficar. Foram capturados por isso, a maior parte vai ficar e vai ser muito feliz com isso. Mas aí, então, quando me perguntaram por que a saúde é o meu lugar, eu tive que fazer um exercício assim, porque a gente vai vivendo, vai fazendo saúde, mas quando alguém te pergunta qual é o teu lugar na saúde, por que tu faz saúde, tu tem que parar um pouquinho. E aí o jeito que eu encontrei de falar um pouco sobre isso foi articulando um pouco todos os meus processos de aprendizagem com as pessoas que eu atendi, com as suas histórias, com algumas, né? Recortei algumas histórias, assim, fragmentos bem pequenininhos e que, de alguma maneira, foram me constituindo e constituindo o meu processo de aprendizagem. Por exemplo, quando eu estava lembrando, assim, eu pensei na Glória. A Glória era uma mulher negra, imigrante, que falava uma língua difícil da gente entender. Foi uma das primeiras pacientes que eu encontrei no hospital geral. E a Glória chegou no hospital, deixou os filhos em casa, sozinhos, pequenininhos, num bairro violento, e estava com sangramento muito acentuado, foi diagnosticada com HIV ali na hora, e naquela época, eu não sei como é que isso está hoje, mas não podia, o hospital não liberava. Aquele hospital, naquele momento, não liberava. Tinha uma responsabilidade legal sobre o paciente. Hoje tem outros mecanismos, o paciente assina, alta.
Mas naquela época não podia. Mas podia fugir. O paciente podia fugir. A gente podia fazer de conta que não via e ele fugia. Uma coisa absurda, mas era assim. Mas eu sofri tanto naqueles momentos em que a Glória ficou prisioneira daquele atendimento em saúde, porque eu ficava pensando nas crianças em casa, né? E eu acho que da Glória, o que ficou para mim da Glória foi a minha semente de humanização. Ali, eu acho que eu comecei a me tornar uma profissional que precisava da humanização, precisava resolver de alguma maneira aquilo ali. E depois teve a Lia. A Lia foi uma outra mulher também, que veio pequenininha do interior do Rio Grande do Sul, e a família toda tinha sofrimento psíquico bastante agudo. Ela foi violada, ela se prostituiu, e ela tinha que lidar com uma psicose grave. E quando eu encontrei a Lia, ela já estava num momento de vida adulta já, né? Era num outro município que eu atendia. E ela circulava pela cidade, assim, podia escrever um livro de histórias que eu aprendi com a Lia, né? A Lia meio que era a nossa colega de equipe. Ela ia fazer medicação todo dia na unidade, e aí ela acabava nos ajudando muito, nos apoiando nos atendimentos e tal. Daí ela tinha uma coisa que ela circulava pela cidade, e um sintoma dela era ir pedindo para as pessoas, pedindo coisas para as pessoas. A senhora não tem umas bijuterias para me dar? Umas coisas lá que a senhora não quer mais? Umas roupas, uns calçados? E então as pessoas iam dando as coisas que ela pedia. As pessoas iam dando roupas, calçados, livros, objetos, iam dando sombrinha, um monte de coisa que ela ia carregando. Ela ia enchendo umas sacolas, e aí ela andava pela cidade com essas sacolas. Quando aquilo pesava demais para ela, a angústia subia muito, ela jogava aquilo tudo num aterro, uma espécie de um aterro de um valão que tinha um na entrada da cidade e um no final, e ela tirava aquilo tudo fora e começava a juntar de novo, né? E aí um dia ela chegou na unidade e eu tinha ido trabalhar e eu estava muito mal, sabe? Eu estava muito mal, muito angustiada. Todo mundo sabe como é que é isso, né? Tem dias assim que a gente só queria não existir, né? Mas tu tem que trabalhar, vai lá. E aí ela chegou: oi, doutora Fátima, tudo bem? Como é que a senhora tá? Eu disse: Lia, eu queria saber onde é que tu joga as tuas coisas. Daí ela: eu jogo ali na entrada ali da cidade, tem um valão no bairro Floresta, e eu jogo lá. Por que, doutora Fátima, que a senhora quer saber isso? Eu disse: porque hoje eu vou tirar minhas coisas todas no valão. Eu disse para ela. E ela: a senhora, doutora Fátima? Eu ria muito dela. Então, com a Lia, naquele momento, eu aprendi que às vezes a gente precisa jogar um monte de coisa fora e começar a juntar de novo. Coisas que a gente mesmo pede para as pessoas, mas que chega uma hora que não dá mais para segurar. Depois teve um outro momento que ela arrumou um namorado. Ela era apaixonada pelo psiquiatra e pelo psicólogo do posto. Eles eram bem parecidos, tinham os olhos claros, os dois eram baixinhos e tal. Ela era apaixonada por eles. Aí depois ela arranjou um namorado muito parecido com eles. E a equipe brincava com eles, né? Daí eram 3 que eram iguais. Esse rapaz que começou a namorar a Lia, ele tinha um quadro de uma depressão muito profunda e muito grave, enfim, né? Então ele também acabava indo lá na unidade com a gente, fazer medicação, enfim. E aí um dia ela chegou para mim, chegou no posto lá, e eu disse: e aí, Lia, tudo bem? Como é que tá o namorado? Tá bem, eu dei 10 tapas na cara dele ontem. Daí eu disse: Lia, como é que tu faz uma coisa dessas, criatura? Mas ele também me bateu. A senhora acha isso certo? Eu disse: não acho certo. E naquele momento com ela eu aprendi que é muito importante a gente saber sobre psicose, sobre saúde mental, mas nem de longe serve para resolver as principais questões humanas. De qualquer modo, eu nunca dei 10 tapas na cara de ninguém, embora eu tenha muita vontade, às vezes, de fazer isso. Eu não fiz isso. Depois eu atendi a Terezinha, que era uma mulher que tinha um filho que era bandido.
e que ele contava em detalhes para ela tudo que ele fazia. E ela contava para mim, porque aquilo era muito doloroso para ela. Com a Terezinha, eu aprendi uma dimensão da escuta que é impossível de suportar se a gente não deixa acontecer um encontro. Depois, num outro momento, também eu atendi uma outra mulher que tinha perdido um filho pequeno. Quando eu comecei a atendê-la, ela também desencadeou um processo de depressão muito sério. Ela me falava assim, ela dizia, eu não sei por que as pessoas estão rindo, por que elas levantam, por que vão trabalhar, não entendo por que elas fazem essas coisas, que sentido tem isso? Que é um momento da depressão que não tem nem tristeza mais, é um esvaziamento, é um momento muito arriscado. E eu escutava ela falando, e alguns anos antes eu tive um quadro de depressão daquele modo. Então eu lembrava muito do processo que eu vivi quando eu atendia ela. E aí com essa mulher eu entendi, eu aprendi o quanto nós estamos próximos das outras pessoas, muito mais do que a gente imagina, dos nossos pacientes, dos usuários, muito próximos. Eu também atendi, uma vez eu atendia na emergência do Hospital Geral, e aí chegou uma moça com dores abdominais, e aí sentou para aguardar atendimento e tal, foi ao banheiro, precisou ir ao banheiro, aí voltou, sentou, continuou aguardando. Aí a próxima pessoa que entrou, encontrou um bebê lá. Ela teve aquele bebê, voltou e sentou e ficou ali. Teve uma cisão psíquica forte, que já vinha se desenhando. Aí deu aquele furdunço no hospital, enfim, a gente atendeu, acompanhamos ela por muito tempo, conseguimos que ela ficasse com o bebê, hoje o menino é grande, deu tudo certo nesse caso. Então, nesse hospital, que também era maternidade, acontecia muito isso, né? A gente também teve uma outra que tinha 2 filhos pequenos. São recortes, mas eles têm coisas em comum. Ela tinha 2 filhos pequenos, vivia uma situação de violência doméstica, engravidou de novo. E do mesmo jeito, assim, estava quase na hora de nascer o bebê, ela foi nos fundos do pátio e voltou e se deitou. E aí, no outro dia, encontraram um bebê lá que tinha morrido num riacho. E aí, com essa questão, foi que ela teve a guarda dos outros filhos ameaçadas. E aí nós entramos no caso e apoiamos e tal. Dessas duas, o que eu lembro foi a situação dos tribunais. Porque quando acontece esse tipo de coisa, rola um processo judicial junto. E nós somos chamados depois. Às vezes, 10 anos depois, a gente é chamado para depor naquele caso. E aí, nessas situações de tribunal, a gente só pode conversar com o juiz, né? A gente não pode conversar ali com elas. Mas eu me lembro dos olhos delas, dos olhares delas. Com elas eu aprendi que a gente escuta com o olhar também. Porque a gente se comunicava muito, assim. Eu escutei muitas coisas minhas nos olhares delas, daquelas mulheres. E aí depois aconteceu do meu pai morrer nesse hospital. Em péssimas condições. Em péssimas condições. E eu já trabalhava lá há 10 anos. E eu já trabalhava tanto para que não acontecesse isso com ninguém, sabe? Eu sofri muito, muito, muito com isso naquele momento. Eu sofro até hoje, faz 14 anos, de vez em quando eu choro, porque eu me lembro daquela situação em que ele morreu. Mas eu não me paralisei com aquilo. Eu usei aquilo para aprender que os nossos trabalhos têm limite e que lutar é muito importante. Agora, o ano passado a minha mãe teve câncer de mama. Eu andei por dentro do Sistema Único, fui à luta, porque falta muito, né? A gente quer que ele seja potente, de qualidade, falta muito para isso. Eu usei tudo que tinha à minha disposição, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Ouvidoria, Promotoria, e consegui. Consegui, ela está bem, está curada, ela teve acesso a tudo, sempre que trancou. Então, com elas eu aprendi, com eles dois, que vale a pena lutar.
E aí, quando a gente está na rua, assim, defendendo as bandeiras da gente, porque a gente continua... Esses são momentos muito importantes para mim também, quando a gente vai para a rua defender alguma bandeira de luta. Atualizo meus aplicativos daí, né? Seus aplicativos foram todos atualizados. Eu vou para a rua, eu atualizo desde a minha infância a história de luta. E aquele movimento com as pessoas junto, com os passos, com os corpos, com as palavras de ordem, apesar de ser momentos difíceis, trazem uma paz contraditória às vezes, mas é uma paz, né? E aí eu lembro de uma outra paciente que estava me narrando uma vez que o filho, uma família também com funcionamento bastante adoecido, e aí um dia o filho pegou uma faca e ia matar o pai, daí o vizinho subiu lá no muro e deu umas palavras para ele. Ela disse isso para mim, ele deu umas palavras para ele e ele se acalmou. E eu guardei aquele recorte também porque dá umas palavras, as palavras têm uma importância gigantesca. É disso que a gente vive, das narrativas, das palavras, das histórias que a gente pode contar. É isso que faz a gente ser humano, né? Então, quando a gente está num momento muito difícil, de um parto, ou de um acolhimento difícil, ou de um conflito em equipe, ou da contenção de um surto, a gente faz isso. A gente se apoia em poesia e a gente diz junto com Carlos Drummond de Andrade, vamos de mãos dadas.